Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã que a gente pode passar juntos aqui. Te agradecemos por esse curso de escatologia, em que juntos temos a oportunidade de aprender coisas tão importantes a respeito do plano, do projeto do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos dê uma boa disposição mental, a capacidade de compreender as coisas e saber, sobretudo, aplicar em nossas vidas de forma que vivamos para a sua glória. Nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Chegamos na aula 2 do nosso curso. Para quem está vindo para a primeira aula, isso é uma característica de quase todos os cursos que eu dou, na verdade. As 2 primeiras aulas são para formar um colchão, uma base, que vão ser fundamentais para a gente entender as próximas 6. Então, nesse curso, especialmente, essas 2 primeiras aulas são muito importantes. Então, se você perdeu a anterior, não deixe de assistir, uma vez que, na anterior, eu fiz uma introdução geral à escatologia bíblica, todos os assuntos que vão ser tratados, em que situação esses assuntos acontecem dentro da teologia, além também de demonstrar como que esses diferentes pontos de vista interagem entre si. Na aula de hoje, nós vamos entrar... Tá um barulho estranho ou sou eu que estou ouvindo aqui? Ah, não, é da outra sala. É da outra sala. É engraçado, tinha uma sala aqui, eu dei um curso que o pessoal começava a falar e o som saía na caixa aqui, né? Então, aqui tem essas coisas diferentes. Hoje nós vamos entrar, então, em interpretação das profecias. Lembrando que a ideia do curso, muito embora vocês vão receber muito conteúdo, não seja só informação para vocês, mas que vocês saiam daqui com a capacidade de olhar para o texto bíblico e saber, em primeiro lugar, as implicações que esse texto bíblico tem, e, em segundo lugar, como você pode interpretar a Bíblia de forma a ter uma visão consistente da palavra de Deus e não, por exemplo, naquelas 2 situações que eu citei anteriormente, do meu amigo que estava preocupado de bater em Jesus, caso ele voltasse como um ladrão e assaltasse ele, né, e situações desse tipo. Então, uma visão apropriada da Escritura, sem dúvida, vai abençoar a sua vida e vai te ajudar a entender as coisas de um jeito mais produtivo. Perguntaram na aula passada, não lembro quem, acho que foi o Concon, sobre a posição da Igreja Católica, foi isso? Em relação àquelas 4 abordagens para a profecia. Quem lembra as 4 abordagens da profecia? Quem lembra alguma? Oi? Idealista, ó, eu tô vendo que tem uma predileção aqui, né? Todo mundo falou. Futurista, preterista, falta uma? Historicista, muito bem. No que diz respeito a esse particular, a Igreja Católica não tem uma posição oficial, ou seja, uma coisa em que, se as pessoas crerem diferente, elas estão em heresia, vai dar um problema sério. Elas não têm uma posição oficial, no entanto, historicamente, ela é majoritariamente preterista, com nuances idealistas e uma interpretação do milênio amilenista. Isso está especialmente calcado em Agostinho, que influencia substancialmente a teologia da Igreja Católica. Então, essa não seria uma posição oficial, mas é uma posição majoritária, é aquilo que normalmente vai ser ensinado. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Interpretação das profecias. Em primeiro lugar, a importância de saber interpretar. A Bíblia possui 8.352 versículos com material preditivo. Isso é 27% do total, ou seja, versículos que apontam para algum tipo de profecia, que apontam para algo que acontecerá no futuro. Quase 30% da Escritura diz respeito a isso. 28,5% do Antigo Testamento trata de material preditivo daquilo que vai acontecer no futuro. 21,5% do Novo Testamento são textos de natureza profética. Não somente isso, mas na aula passada eu mostrei para vocês como que escatologia é muito mais do que milênio. Escatologia é muito mais do que existe arrebatamento, não existe arrebatamento, a trombeta vai tocar e vai ficar minha roupa aqui, esse tipo de coisa. Anticristo e tudo mais. Ao todo, são 737 tópicos de natureza profética apresentados na Escritura. Ou seja, aquilo que diz respeito ao meu futuro enquanto indivíduo, escatologia pessoal,
aquilo que diz respeito ao reino, aquilo que diz respeito à primeira, à segunda vinda do Messias, aos juízos de Deus, aquilo que diz respeito à nação de Israel, profecias a respeito do exílio, do retorno do exílio, da restauração do povo. A variedade de temas é amplo, gigantesco. Os únicos livros na Escritura sem previsões, a menos que alguém tenha aquela abordagem mais espiritualizada dos textos e tal, seria Ruth e Cântico no Antigo Testamento, e Filemão e 3 João no Novo Testamento. Por que eu disse aquilo que falei anteriormente? Alguém pode olhar para Ruth, por exemplo, e ter uma interpretação mais alegórica de que Boaz se aproximando de Ruth naquela plantação aponta para um futuro em que o Messias iria resgatar a nação de Israel. Eu particularmente não entendo que essa é uma abordagem apropriada de interpretação, mas há quem vá fazer isso. Mas em termos objetivos, de profecias claramente apresentadas, de material que aponta para o futuro, esses livros nós não encontramos algum tipo de orientação de natureza profética. É importante dizer, pessoal, o Senhor Jesus esperava na sua primeira vinda que os indivíduos conhecessem a profecia, entendessem a profecia. E não à toa, ele espera também que a igreja no presente conheça a profecia, entenda a profecia, para que, como ele mesmo diz, ninguém seja envergonhado na sua vinda, ninguém seja encontrado desprevenido na sua vinda. Veja, por exemplo, em Lucas 24, 25 a 27, o Senhor Jesus diz, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então veja, a imagem que Jesus coloca é vergonhosa para aqueles indivíduos, porque ele não vai num texto específico, solto, obscuro, misterioso e fala, vocês passaram batido aqui, não perceberam isso. Não, ele vai na Bíblia inteira que eles tinham. Ele vai livro por livro, ele passa por todo esse material profético e diz, vocês deviam estar prestando atenção nisso. Vocês deviam saber isso. Como que vocês não entenderam isso? Custam a entender, demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E aqui, meus irmãos, é importante entender, talvez a maior parte, eu estou para fazer essa conta, do que eu já li, estudei, ninguém colocou essa conta. Esse indivíduo que eu coloquei anteriormente, ele fez uma enciclopédia, né? Pegou tudo que tinha de profecia, eu não vi essa conta, mas quantos % de material profético diz respeito à primeira vinda e à segunda vinda? Eu vou tentar chegar nisso para apresentar nesse curso ainda. Mas é interessante quando você lê o Antigo Testamento, e o Renato na aula que vem vai dar aula sobre expectativas teológicas do Antigo Testamento, a impressão que temos é que a maior parte do material profético diz respeito à segunda vinda, e não à primeira. A maior parte do material profético diz respeito ao rei que vai julgar as nações, que vai regê-las com cetro de ferro, a prosperidade do mundo diante do reinado do Messias, o juízo de Deus sobre os ímpios, a ressurreição dos mortos, a consumação do reino, tantas e tantas coisas que não se cumprem, ao menos totalmente, na primeira vinda de Cristo, mas sim na segunda. Então, se eu tenho, e veja bem, se eu tenho menos material, aparentemente, para a primeira vinda, e Jesus é capaz de olhar a Escritura inteira e puxar a orelha do pessoal e falar, vocês não estão entendendo, vocês não estão crendo, qual a nossa situação? Tendo tanto material, tanta evidência, tanto ao que aguardar e a crer. Qual a expectativa, então, ao longo dessa aula? Em primeiro lugar, passar para vocês quais são as escolas de interpretação. E escolas de interpretação aqui no sentido de formas de pensar em torno da escatologia. Em segundo lugar, os tipos de profecia que nós encontramos na Escritura. Nem tudo diz respeito à vinda de Cristo, nem tudo diz respeito àquilo que está no futuro. Em terceiro lugar, as duas abordagens mais comuns ao texto profético, uma abordagem mais literal ao texto e uma abordagem mais espiritual ao texto, espiritual no sentido da compreensão
de que aquele texto diz algo além do que seria somente uma leitura direta do que ele está propondo. Quarto lugar, o papel hermenêutico de Israel, ou seja, interpretativo para a profecia. Há algum papel? Israel ainda desempenha algum propósito no plano de Deus? Nenhum propósito? Muito propósito? Você tem pensamentos diferentes. E por fim, minha expectativa é terminar essa aula deixando um roteiro para vocês, com algumas ferramentas, com algum passo a passo mesmo, de como interpretar textos proféticos. Como eu falei na aula passada, fiquem à vontade para me interromper, perguntar. Se eu olhar feio para você, você abaixa a mão, é que eu não gostei da pergunta. Brincadeira. Fiquem à vontade, isso tende a enriquecer nossa aula, não precisa sair daqui com a trombeta na garganta para manter a linguagem escatológica. Vamos lá. As escolas de interpretação. Como Deus administra as alianças. Nós temos 5 principais escolas de interpretação, diferentemente alguém vai caminhar diferente nisso. E veja bem, pessoal, na aula passada eu já mostrei para vocês por que homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que são bíblicos, consistentes, que olham para o texto bíblico como palavra autoritativa de Deus, inspirada por Deus, chegam em conclusões tão variadas e diferentes a respeito não só da profecia, mas de outros assuntos. E a razão é justamente a lente. É justamente o método de interpretar, de compreender, de analisar a profecia. Dependendo do método, dependendo do viés de interpretação que você tem, isso necessariamente vai te tornar um amilenista, isso necessariamente vai te tornar um pós-milenista, vai te tornar um pré-milenista histórico, um pré-tribulacionista e por aí vai. Além da compreensão definitiva do que o texto diz, há algo anterior. E deixa eu falar uma coisa para vocês, antes de eu ensinar isso aqui para vocês, vocês já estão representados em alguma coisa. Ainda que de forma confusa, vocês já têm um viés hermenêutico. Você já tem uma lente interpretativa. Essa lente pode vir dos seus pais, pode vir da influência que você teve das pregações do culto, das escolas bíblicas que você teve. Você pode nunca ter ouvido falar nisso, mas quando você lê um texto da Bíblia, você já lê com uma lente interpretativa, com uma hermenêutica. Não é o assunto dessa aula, quem sabe um dia um curso de hermenêutica, isso vale para a leitura da Bíblia, isso vale para a vida, tá bom? Para a forma como você interpreta tudo, para a forma como o seu conhecimento é construído. Vamos lá então. Dessas escolas de interpretação, a primeira delas é a chamada teologia do pacto, também denominada aliancismo ou teologia da aliança. Essa é uma teologia bastante representada dentro do movimento reformado, mas não somente dentro do movimento reformado, no geral, dentro das igrejas históricas, protestantes. Essa costuma ser uma corrente bastante representada dentre os seus teólogos, pastores, a comunidade no geral. Então aqui estamos falando de batistas, presbiterianos, metodistas, enfim, congregacionais. Então, no geral, essa é uma corrente bem representada por esse pessoal. Algumas características da teologia do pacto. Ela vai enfatizar a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O que isso significa dizer? Significa dizer que as alianças que Deus estabeleceu, elas não são interrompidas em sua totalidade no que diz respeito a uma coisa e outra, mas efetivamente essas alianças continuam ao longo da história bíblica. Aquilo que Deus falou com Adão, aquilo que Deus falou com Noé, aquilo que Deus falou com Abraão, aquilo que Deus falou com Moisés, aquilo que Deus falou com Davi e aquilo que Deus falou por meio dos profetas, a nova aliança chegando na igreja. Então, nesse sentido, a história da redenção é uma só e as alianças administram essa história ao longo do tempo. Você pode ter algumas nuances, algumas pequenas diferenças, mas, no geral, a teologia do pacto ela vai ser entendida como 3 pactos principais. Em primeiro lugar, um pacto de obras. Um pacto de obras que teria sido feito com Adão antes da queda, prometendo vida eterna mediante obediência perfeita. Então, quando Deus se aproxima de Adão e
estabelece para ele um mandamento de que ele não comeria do fruto daquela árvore, do contrário, ele morreria, mas se ele permanecesse naquele estado em que foi criado, ele desfrutaria continuamente de vida. Isso é compreendido como um pacto, como uma aliança. No curso de Pentateuco, caso alguém tenha curiosidade de assistir, outros aqui, é interessante ver como Oséias usa esse elemento da traição, de certa forma, de Adão, desse pacto, em comparação com a traição que Israel está fazendo agora da aliança mosaica. O segundo pacto é o pacto da graça, que é estabelecido após a queda. Quando Deus chega para Adão e Eva e fala com eles, em primeiro lugar, cobre a nudez deles, cuida deles, estabelece todos aqueles julgamentos, tudo aquilo. A bem da verdade, a primeira ação da graça que existe é quando Adão ouve a voz de Deus e não morre. Porque efetivamente ele já tinha tudo para morrer ali. Então a aproximação de Deus, por mais que Adão esteja apavorado, é graciosa. E Deus fala com ele que apesar de toda aquela desgraça, de todo aquele juízo, vai vir alguém da semente da mulher, que a serpente vai ferir o calcanhar e essa pessoa vai pisar a cabeça da serpente. Então há uma dimensão escatológica aqui da reversão dos efeitos da queda. Esse pacto da graça promete salvação por meio da fé em Cristo, o segundo Adão. E alguns vão entender ainda um pacto de redenção, que não seria feito com os seres humanos, mas um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na eternidade, um acordo eterno de redimir os eleitos de Deus baseado na morte e ressurreição de Jesus. Então isso está calcado em textos, por exemplo, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse também nos apresenta essa linguagem. Nesse sentido, por conta dessa continuidade, todas as alianças, na verdade, vão ser entendidas como desdobramentos de um mesmo pacto, o pacto da graça. Então, o pacto que Deus fez seria o pacto da graça e todas as alianças estariam relacionadas à administração que Deus faz no mundo de reverter os efeitos da queda através do sangue da ressurreição de Jesus. Quais são as implicações disso? Em primeiro lugar, uma vez que tudo caminha numa mesma direção, a igreja é vista como Israel espiritual e as promessas que foram feitas dentro de uma aliança são transportadas para outra. Então, aquilo que Deus prometeu para Israel vai ser cumprido na igreja, uma vez que a aliança andou, uma vez que foram feitas novas alianças, mas dentro do mesmo pacto da graça, o povo de Deus, sobretudo agora representado na terra, é a igreja. Aquele povo lá, aí você vai ter diferenças aqui, vai ter gente que vai dizer que acabou qualquer esfera de plano de Deus com os judeus, então a igreja teria substituído Israel, e vai ter gente que não, que vai entender ainda que vai ter algum espaço para esse pessoal. As profecias, por essa razão, vão ser muito espiritualizadas. Elas vão ser cumpridas em Cristo e na igreja. O que a teologia do pacto, normalmente, mas não necessariamente, vai espiritualizar, por exemplo, a figura de um templo. Vai ter um templo no futuro ou não? Vamos discutir isso nessa aula. A figura de um reino. Vai ter um reino literal. A figura da terra. Deus prometeu terra para Abraão. Essa terra, ela vai ser entregue em algum momento para esse povo? Sim ou não? Então, isso vai ser interpretado de forma normalmente espiritual através de um viés pactualista. Não, isso entra dentro da esfera da aliança que Deus tem com o seu povo. Em primeiro lugar, não vai fazer diferença entre Israel e igreja. Então, para um teólogo do pacto, o povo de Deus no Antigo Testamento é a igreja. A primeira igreja que teve no mundo foi Adão e Eva. Entende? Então, eles são igreja. Então, vale para a igreja porque ali é a igreja. É o povo de Deus. Agora, como isso é administrado hoje em dia, normalmente vai ter nuances espirituais. Mas, efetivamente, uma vez que a igreja se encontra na nova aliança, alguns aspectos da lei anterior, elas prescrevem. Uma coisa que decorre da teologia do pacto é justamente a chamada visão tripartite da lei.
que é a compreensão entre lei moral, civil e cerimonial. Então, um teólogo do pacto, normalmente, ele vai dizer que o que diz respeito aos aspectos civis e cerimoniais, e esse tipo de lei diz respeito à posse da terra, e vai ser compreendido dentro de uma esfera civil, isso teria prescrito, não faria mais parte do povo de Deus. Mas o que diz respeito ao aspecto moral da lei, isso continuaria. Tá bom? Então, decorre da teologia do pacto uma visão tripartite da lei. No curso Pentateuco, eu comentei como que isso ajuda, faz algum sentido a gente trabalhar com isso, mas tem os seus desafios, porque a Bíblia nunca fala de lei dividida, ela fala só de lei, ela não faz a divisão entre moral, civil e cerimonial, e a Bíblia não vem com nota de rodapé, né? Você não lê a Bíblia assim e está lá, essa é uma lei civil. Então acaba que o teólogo tem que olhar para a palavra de Deus e dizer isso aqui é moral, isso aqui não vale, isso aqui vale, isso é perigoso. Mas ajuda, tá bom? De fato, a gente sabe que os aspectos cerimoniais da lei se cumpriram em Cristo. A gente sabe que nós não estamos numa teocracia, mas eu mostrei no curso de Pentateuco, por exemplo, aquele texto obscuro, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. A gente teve uma discussão lá, isso aqui é moral, civil ou cerimonial? Então, como que você diz isso? E você tem seus desafios, tá bom? Mas esse é um elemento. A profecia ela vai ser espiritualizada, no geral, e cumprida em Cristo e na igreja. Outras implicações, tá, pessoal, que não fazem necessariamente parte do nosso curso, mas é justamente essa continuidade que vai justificar, por exemplo, o batismo de crianças. Por quê? No Antigo Testamento, quem era circuncidado era o bebê recém-nascido, o menino recém-nascido, e simbolizava que ele fazia parte da aliança. Então, a criança no Novo Testamento, qual seria o rito de entrada no povo de Deus? O batismo. Então, se o rito de entrada no Antigo Testamento era a circuncisão, no Novo é o batismo. Você batiza os filhos do povo de Deus como membros do povo de Deus, ainda que não sejam convertidos. Então, é por isso que, normalmente, numa teologia reformada, mais de natureza presbiteriana ou coisa assim, crianças são batizadas. Isso é também um desdobramento, uma implicação da teologia do pacto. Todo teólogo do pacto precisa ser assim? Não. Historicamente, a Igreja Batista tem um viés aliancista. E isso não implica em batizar crianças. Ela tem uma confissão de fé própria que administra muito bem isso, que é a Confissão de Fé Batista de Londres, 1646 e 1689. Alguns defensores importantes, mas aqui, gente, qualquer presbiteriano que você esbarrar aí vai estar defendendo isso, senão ele está traindo a confissão de fé. Herman Bavinck, Louis Berkhoff, John Murray, alguns exemplos para vocês pegarem, mas se você quiser pegar os brazucas aí, vai lá, o Nicodemos vai estar falando sobre isso, enfim, oi? Quê? Não, vai estar todo mundo, o pessoal aí que vocês conhecem. Oi? O Andrew Jumper, né, onde eu faço mestrado, inclusive. Sim. Sim. Em termos teológicos, cara, a diferença que teria seria o seguinte: há um grupo minoritário que entende que os filhos de crentes legítimos necessariamente são eleitos e serão convertidos. Então, essa é uma implicação teológica, da compreensão de que esses filhos são parte da aliança, são santos, como 1 Coríntios diz, e em algum momento eles serão convertidos. A experiência mostra que isso não é verdade. Você tem crentes piedosos, alguns que são referência para a gente, como John Piper, por exemplo, cujos filhos são afastados do Senhor. E não é porque os pais não fizeram o trabalho deles, é porque esses indivíduos tomaram suas decisões. Né? Segundo lugar, o rito é muito fácil ser esvaziado de vida. A maior parte dos católicos brasileiros batizam seus filhos e nunca mais vão na igreja. Entende? Colocam padrinhos que deveriam ser os guardiões da fé daquela criança, mas simplesmente serve para dar presente. Então, o passar por isso não necessariamente implica que vai estar banhado de uma graça diferente, de uma movimentação diferente. Efetivamente, o que vai fazer diferença na vida dessa criança não é o rito inicial de acesso ao povo de Deus, que na Igreja Batista a gente acaba reproduzindo de uma forma
diferente através da apresentação de bebês, não um rito de entrada do povo de Deus, mas uma apresentação dessa criança para a igreja. O Senhor já a conhece, né? Então, a Bíblia nos diz que os filhos são santos, em 1 Coríntios capítulo 7, né, falando exatamente sobre a mulher que casado com descrente e tudo mais, é filho de crente, são santos. Isso significa que são separados, que há uma ação de Deus diferente na família debaixo da graça e na família que não está debaixo da graça. Na minha coinonia, recentemente, a gente falava sobre isso. Essa criança vive coisas que outras crianças não vivem. Ela é colocada muito cedo diante da palavra de Deus. A oração constante por ela, a instrução na palavra de Deus, ela testemunha os atos graciosos de Deus no meio do seu povo, a ministração dos dons espirituais, a ceia do Senhor, o batismo. Ela está banhada de uma esfera graciosa diferente, mas ela não está em paz com Deus. Ela ainda está separada. Então, tem um amigo presbiteriano que diz: filho de crente não é crentinho, mas não é pagãozinho. Né? E eu vou concordar com isso. Ele é pagãozinho à medida que ele é pecador e necessita da graça de Deus. Mas ele não é pagãozinho tal qual os demais à medida que há pai e mãe ministrando graça sobre ele, diferentemente de famílias que estão absolutamente afastadas do povo de Deus. Um parêntese, pessoal, interessante. Por isso, uma outra implicação teológica dessa compreensão é, vou usar um termo aqui técnico, é litúrgica, a respeito da nossa forma de culto, do nosso jeito de cultuar a Deus. Normalmente, quem vai ter esse entendimento da teologia do pacto, levando para essa consequência, vai entender, é possível entender que uma igreja não pode ter ministério com crianças, que as crianças têm que estar no culto, junto com todo mundo, porque ali é a reunião do povo de Deus, elas são parte do povo de Deus, tá bom? Tudo que eu falei aqui, todo mundo que é da teologia do pacto pensa assim? Não. Não. Mas existe aquilo que é uma compreensão mais comum e majoritária dentro de um grupo. Beleza? Perguntas sobre teologia do pacto. Ela continua. Então, por exemplo, talvez para entender melhor a continuidade, seja falar da descontinuidade. Um dispensacionalista, a grande diferença é que descontinua. Então Deus tem, novamente, estou retratando aqui um retrato de uma escola de dispensacionalismo, não são todas as escolas que pensam assim. Deus teria dois povos, o povo judeu, o povo de Israel e a igreja no Novo Testamento. Existem promessas que foram feitas para Israel. Surgiu a igreja, essas promessas foram descontinuadas. A igreja aparece como um parêntese, Deus restaura Israel e aí essas promessas se cumprem em Israel. Então, tudo o que a Bíblia diz para o povo do Antigo Testamento, ou boa parte do que a Bíblia diz para o povo do Antigo Testamento, descontinua para a igreja. Não faz parte da vida da igreja. Algumas coisas vão continuar, mas há uma descontinuidade muito maior do que seria com o Antigo Testamento. Então, quando Deus vai e promete prosperidade, bênção, proteção para o povo do Antigo Testamento, vai se dizer, isso aqui é para Israel, não é para a igreja tem promessas espirituais, vai sofrer nessa terra. Quando Deus promete um reino literal nessa terra por meio de um descendente davídico, em primeiro lugar, isso vai ser entendido de forma literal e não espiritual. E esse reino vai ser davídico, e esse reino vai ser judaico. A igreja vai estar em outro lugar, numa perspectiva de descontinuidade nessa relação. Isso não diz respeito à igreja, necessariamente, isso diz respeito a Israel. Novamente, tem pontos de vista diferentes dentro dessas escolas. Mas a gente vai chegar nele aí. Ao longo do tempo, você começa com a teologia do pacto aqui, você começa talvez com o dispensacionalismo clássico aqui, e você tem teólogos que vão se aproximando de um centro, o centrão da teologia, da hermenêutica, vamos colocar assim. Mas esse centrão aqui não é tão complicado como acaba sendo no nosso país. Aliancismo progressivo é uma aproximação em direção a uma teologia dispensacionalista, embora não necessariamente em prol do dispensacionalismo. Algumas características dele: ele vai reconhecer a progressão das alianças bíblicas e não necessariamente uma continuidade entre elas.
aliança adâmica, noética, abraâmica, mosaica, davídica e nova aliança, sem isolar essas alianças como totalmente separadas. Nesse cenário, a igreja não substitui Israel, mas há uma continuidade e uma maior realização das promessas em Cristo. E o aliancismo progressivo vai trabalhar muito com tipologia. O que é tipologia? É quando você tem um tipo no Antigo Testamento, que pode ser, por exemplo, o tabernáculo, pode ser, por exemplo, o próprio sacerdócio e tantos outros elementos. E você tem no Novo Testamento um antitipo em Cristo que se relaciona com isso aqui. Então, como isso aqui aponta para Cristo? Como isso aqui revela a Cristo? Essa é a relação que acontece. E ela vai enfatizar justamente esse tipo de cumprimento no Novo Testamento. Peter Gentry, Stephen Vallon, Brent Parker são alguns importantes teólogos desse ponto de vista. Então essa visão vai ver a história da redenção em termos de um único pacto da graça que vai se desenrolar progressivamente ao longo das alianças, culminando em Cristo. Não é uma visão majoritária, mas é uma visão que tem defensores de peso. Tá bom? Dispensacionalismo. Dispensacionalismo ele vai ter 3 escolas, da qual aqui vou trabalhar 2 nesse slide, uma separada no outro slide. 3 escolas que são o clássico, o revisado e o progressivo. Eu comentava com o Renato aqui que eu acho interessante que o dispensacionalismo, ainda que tal como as outras se aproxime, ele é a única teologia que eu vejo, dentre essas escolas aqui, que faz essa aproximação de forma definitiva. À medida que se aproxima, somem os teólogos que defendem outro ponto de vista, e o desenvolvimento dela é se tornar mais próximo da teologia do pacto. Isso é muito curioso. Porque, veja, você tem lá o teólogo do pacto, você tem o aliancista progressivo, mas você continua tendo muito teólogo do pacto e um pouco de aliancismo progressivo. No caso do dispensacionalista, você teve o dispensacionalismo clássico. Hoje em dia não tem mais ninguém defendendo isso. Aí você teve o revisado. Hoje em dia tem um grupo pequeno defendendo isso. E aí você tem o dispensacionalismo progressivo, que hoje é aquele... Eu estou falando pequeno ou grande, especialmente a nível de academia, tá? De teólogos e tal. Não necessariamente de igreja. Você pegar uma Assembleia de Deus, todo mundo é dispensacionalista revisado. Então, deixa de ter os representantes anteriores. Isso é uma característica curiosa. Mas no dispensacionalismo clássico, onde você vê na mídia isso, gente, é o Deixados para Trás. É isso que ficou popularizado no filme do Deixados para Trás, nos livros antes disso. Essa teologia que vai levar àquela compreensão do arrebatamento, né, que você vai estar andando na rua e de repente, puf, fica a sua roupa, o avião cai, porque o piloto era crente. Né? Então, você crê nessa teologia, certifique-se se o piloto é incrédulo ou que você é crente, entendeu? Das duas, uma. Se você não é crente, o piloto é, cuidado. Né? E você entende desse jeito. Mas vamos entender a administração que Deus tem no mundo como dispensações. Tá bom? E dispensações é uma palavra bíblica, né? Dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação é uma palavra que está presente nas confissões de fé históricas. A Confissão de Fé de Westminster fala de dispensação. Mas no dispensacionalismo clássico, vai ter discussão sobre quantas dispensações são. Você vai ter 7 dispensações principais: inocência, consciência, governo humano, e aqui a gente tem do Éden até Noé, promessa com Abraão, lei com Moisés, graça com a igreja e o reino milenar, que seria a última dispensação. Uma crítica grande que surgiu aqui é justamente entender a graça como uma ação separada de Deus ao longo da história. Veja a questão de como fica diferente. Né? Você tem uma teologia que diz que tudo que Deus faz na história é em decorrência de um pacto de graça. Então isso já gera um debate grande quando alguém coloca a graça como um momento específico da administração de Deus no mundo. E a palavra dispensação, ela tem justamente esse sentido de economia, de organização, de administração. É isso que se quer enfatizar aqui. Vai ter uma distinção forte entre Israel e igreja, com promessas específicas para cada grupo, o que foi prometido para Israel e o que foi prometido para a igreja.
Então, o Antigo Testamento ele vai ser lido de forma a separar com muita clareza o que foi colocado para um ou para outro. Dependendo do dispensacionalista que você conversa, vai entender que nós não estamos na Nova Aliança. Por quê? Porque a Nova Aliança foi dada para Jeremias, direcionada ao povo de Israel, relacionada à restauração daquele povo. Então, o que o Novo Testamento, de certa forma, fala, quando Jesus diz de que esse é o sangue da Nova Aliança e tudo mais, isso seria alguma outra coisa. Mas, efetivamente, na Nova Aliança, nós não estaríamos. Historicamente, no progressivo já não tanto, a igreja vai ser entendida como um parêntese. O plano de Deus é com a nação de Israel. As promessas de Deus é com a nação de Israel. O que Deus estabeleceu, o Messias vem dos judeus. Esse Messias veio. Aí o texto, por exemplo, já do Evangelho. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos seus. E por ser rejeitado pelos seus, um parêntese se desenvolveu. Eles rejeitaram o reino e o reino foi então oferecido para os gentios. Esse parênteses foi aberto e agora os gentios passam a desfrutar do reino. Os judeus ainda podem entrar aqui, mas os gentios passam a desfrutar do reino até que chegue a plenitude dos gentios, esse parêntese feche, Cristo volta, arrebata esse parêntese aqui, julga na grande tribulação os judeus que estão na terra e o mundo. Há um grande despertamento judaico no mundo em prol de Cristo. Essa seria a restauração de Israel. E Cristo voltaria nesses dois momentos, na verdade, uma volta no arrebatamento e ainda uma outra volta definitiva para inaugurar, consumar o reino, estabelecer o reino na terra, que é, sobretudo, os cumprimentos das profecias feitas a Davi e Abraão. Então ele teria um reino estabelecido, tudo literal, um reino estabelecido em Jerusalém, reinando durante 1000 anos, numa divisão mais clássica de dispensacionalismo, necessariamente 1000 anos, reinando ali durante 1000 anos, com a nação de Israel, até efetivamente no final desse milênio, Satanás sendo solto para uma batalha final, o juízo final, estado eterno. Então, acabei adiantando um pouquinho aí da aula até do Renato, lá quando vai falar de pré-milenismo, que vai falar tanto do histórico como do dispensacionalista, mas essa seria, importante falar isso, só para vocês entenderem como que essa separação acaba tendo implicação prática. Uma vez que cada um é um, tem um plano de Deus que ele vai lidar com Israel, tem um plano de Deus que ele vai lidar com a igreja, até chegar num estado eterno, em que aí sim, Cristo é tudo em todos. Hoje em dia, no meio, pelo menos, de quem é sério, não tem quem diga isso. Historicamente, como que o dispensacionalismo ficou famoso? A primeira Bíblia de estudo que existiu foi a do Scofield. O cara teve uma ideia sensacional. Cara, por que eu já não coloco o meu ponto de vista daquilo que a pessoa está lendo? Né? Então ele criou uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo de Scofield, e essa Bíblia varreu o mundo. Então foi o período de grande ascensão da teologia dispensacionalista. E ela tinha uma ou outra nota de rodapé, que depois foi removida, que tinha essa visão, de que no Novo Testamento a salvação era pela graça, no Antigo Testamento ela era pela lei. E isso gerou sua bagunça, isso deu problema. Então, a obediência à lei foi entendida dessa forma, mas essa não é uma visão presente no meio dispensacionalista há muitos anos. Ainda tem gente que vai acreditar assim? Tem gente que acredita em tudo. Tá bom? Deve ter crente que acredita que a salvação é pelos marcianos, né, por alienígena, é capaz de ter, mas não é uma visão majoritária, não é uma visão fácil de encontrar hoje em dia nos seminários dispensacionalistas ou coisa assim, tá bom? Mas sim, uma vez que você separou lei e graça, que você separou povos, que você separou promessas, isso é terreno daquilo que a gente falou anteriormente, dependendo da lente, sua interpretação muda, isso favorece sim a possibilidade de alguém entender desse jeito, tá bom? Só terminar isso aqui, a gente sai ali para o intervalo. Interpretação literal e o arrebatamento secreto, né, que nós comentamos anteriormente, a volta de Cristo de forma velada. Né, a segunda vinda de Cristo, na verdade, seria em dois momentos. Primeira vez ele vem, leva a sua igreja, fica com ela nos ares, os descrentes ficam aqui,
né? Aí tem um monte de mídia, um monte de filme, um monte de coisa para falar o que o povo está entendendo do que está acontecendo ali. O anticristo faz a coisa acontecer até depois o segundo momento, efetivamente, da volta de Jesus. Arrebatamento secreto é uma doutrina distintivamente dispensacionalista. Tá bom? Vamos para o intervalo, depois seguimos com o progressivo. Só para deixar claro, o slide anterior, como eu tinha comentado, ele trabalha nuances de duas visões dispensacionalistas, a clássica e a revisada. Qual a diferença do dispensacionalismo clássico para o revisado? Como eu tinha comentado, ele aproxima um pouco mais. Então você vai encontrar dispensacionalistas revisados que já vão dizer que Deus não tem dois povos, que não vão ver a igreja como parênteses, mas como parte do plano de Deus e tudo mais. E vai ter uma visão mais aberta para a quantidade de dispensações. Então, o dispensacionalismo progressivo, é comum falar em duas dispensações, Antiga e Nova Aliança. E, eventualmente, você já vê alguns revisados falando nesses termos, tá bom? Então, só para explicar. E o que eu estava mostrando, o Concom perguntou para mim, nossa, mas para o cara pensar nisso, ele deve ter parado, desenhado alguma coisa. Eu estava falando, não, eles fizeram exatamente isso. Eles desenharam, entendeu? Porque é um sistema complexo, né? Tem muita coisa. Isso aqui é clássico. Então, ó, as 7 dispensações, os 5 pactos e os 3 programas de Deus. Então, depois você joga na internet, você vai ver muito disso aí. Tem gente que cresceu em igrejas que tinha um quadro bem grande. Não sei se tem alguém que viveu isso, né? Um quadro bem grande que tinha tudo isso aí. Mas sim, foi desenhado. Então, o que o Concom falou é verdade. O cara não pensou só, ele desenhou. Dispensacionalismo progressivo, que hoje é o que caracteriza a maior parte dos teólogos dispensacionalistas e que os antigos dispensacionalistas, quando ainda vivos, diziam que ele se distanciava tanto que não era mais dispensacionalismo, tá bom? Mas ele deu passos muito importantes em direção à sua corrente contrária. E a crítica que se faz é justamente essa, porque o dispensacionalismo deu esse passo, mas você não vê esse passo pelo lado da teologia do pacto. Então ele reconhece uma maior continuidade entre as dispensações do que o dispensacionalismo clássico e revisado. Então, por exemplo, a igreja já está na nova aliança. Um progressivo já entenderia a igreja como fazendo parte da nova aliança desde a morte e ressurreição de Cristo. O progressivo também entende que a igreja participa de algumas das bênçãos prometidas a Israel, mas o cumprimento final ainda é esperado no futuro. O progressivo reconhece uma máxima muito importante, que é o já e ainda não a respeito do reino. Então, há uma linguagem que se diz, o reino de Deus já está entre nós, já está em nós, mas ele ainda não foi consumado, ele ainda não foi manifestado de forma plena. Isso era o entendimento comum entre pré-milenistas históricos e amilenistas, pós-milenistas, mas para o dispensacionalismo não. Hoje, os progressivos já reconhecem o já e ainda não no que diz respeito ao reino. E você tem também interpretações simbólicas das profecias bíblicas. Então, o progressivo ele já não está apegado necessariamente a uma tribulação de 7 anos, a 1000 anos de milênio, pode ser períodos de tempos diferentes. Então, ele passou a espiritualizar mais algumas coisas, a ter uma visão não tão literal de tudo aquilo que acontecia, a razão pela qual hoje muitos pré-milenistas históricos são também dispensacionalistas progressivos. E aí 2 defensores importantes do dispensacionalismo progressivo, Darrell Bock e Craig Blazing. E por fim, uma última lente utilizada para isso é a chamada teologia da nova aliança, que basicamente é uma visão bem menor, bem pouco representada, mas ao mesmo tempo com gente de muito peso, tá bom? Ela vai entender a nova aliança como ponto culminante da revelação de Deus, que cumpre e ultrapassa as alianças anteriores. A lei mosaica ela vai ser considerada cumprida em Cristo e não mais obrigatória para os crentes, o que é uma máxima dispensacionalista também, tá bom? A lei entendida como os crentes, não estar debaixo da lei significa que a lei mosaica não rege a igreja de Cristo. A lei era para os judeus. Então, diferentemente da visão tripartite da teologia do pacto, que conserva a continuidade da lei moral. A igreja ela é vista como o novo Israel. Então, você tem uma teologia
da substituição aqui, mas com uma ênfase na descontinuidade em relação ao Antigo Testamento. Então, a teologia da Nova Aliança, ela mescla alguns aspectos da teologia do pacto e do dispensacionalismo. Ele pega do dispensacionalismo a descontinuidade e ele pega da teologia do pacto a visão mais espiritual do cumprimento das profecias. John Ratzinger, Tom Wells e D.A. Carson são alguns nomes importantes para isso. John Piper também, tá bom? Está dentro da teologia da Nova Aliança. Deixa eu apresentar alguns fundamentos para vocês. Antes de tudo, eu tenho alguma dificuldade de me rotular de forma plena em alguma dessas escolas, tá? Mas eu diria que eu converso bem com a teologia do pacto e o dispensacionalismo progressivo. Não necessariamente nos seus fundamentos, mas nas suas implicações finais. Talvez numa edição futura desse curso eu seja capaz de apresentar algo mais definitivo em termos do meu entendimento, mas sou capaz, por exemplo, de mostrar para vocês como nós podemos entender a administração de Deus no mundo, a ação de Deus na história. Então, em primeiro lugar, um fundamento importante. Deus possui apenas um povo. Deus não possui o povo judeu e o povo igreja. A visão que a Escritura apresenta é que Deus administrou um plano com o povo e no Novo Testamento, em Cristo, ele acrescentou essas pessoas a esse povo. E o ato de acrescentar as pessoas a esse povo fez de Deus um novo povo, não em termos de descontinuidade necessariamente, mas em termos de qualidade. Porque as promessas alcançaram um novo desenvolvimento, onde agora não somente judeus, mas também gentios são vistos de forma mais representativa no meio do povo de Deus. Digo isso porque sempre houve gentios no meio do povo de Deus. Sempre foi possível um gentio fazer parte da aliança. Então isso é um elemento importante de ter em mente, no meu entendimento da escatologia. Deus possui apenas um povo, e se ele possui apenas um povo, ele possui uma administração dessa graça ao longo da história, de modo que, como eu interagi com alguém aqui, a salvação sempre foi pela graça, por meio da fé, em qualquer momento do Antigo Testamento. A salvação sempre foi por meio dos méritos de Cristo na cruz, ainda que Cristo ainda não tivesse vindo, e a promessa de Deus final sempre foi a reversão dos efeitos da queda, não somente para um determinado povo étnico, mas para todos aqueles que se beneficiam das bênçãos espirituais em Cristo. Deus possui apenas um plano, ele não possui, como aquele gráfico que eu mostrei, 3 programas de Deus para a história. Ele possui apenas um programa, um plano, que foi definido antes da fundação do mundo, que foi aplicado desde o Jardim do Éden, que foi administrado ao longo das alianças e do qual nós continuamos envolvidos nele no momento avançado desse plano, já participando da nova aliança. Eu diria, existem 2 dispensações, Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. A divisão que a Bíblia faz em relação, a divisão maior que a Bíblia faz em como Deus administra o mundo é aquilo que aponta para Cristo e aquilo que acontece quando Cristo vem. Esses são os 2 grandes blocos da administração de Deus no mundo. A lei que Deus revelou, a lei de Deus ali, mas a lei de Deus revelou e sempre revelará o seu caráter santo. Então, no curso de Pentateuco, eu mostrei lá para o pessoal como que cozer o cabrito no leite da mãe pode ter implicações práticas para a Igreja de Cristo. Isso não significa estar debaixo da lei enquanto maldição, devendo obediência a Deus para fidelidade pactual, do contrário, Deus vai trazer maldições para você. Mas isso implica sim que a lei de Deus, inclusive civil e cerimonial, revela aspectos do caráter santo de Deus, é palavra de Deus, e convenha, como crentes em Jesus, aprendermos a lei de Deus e conhecermos ao Senhor através da lei. Não na disposição de sermos salvos por meio da lei, nem tampouco de uma obediência legalista, achando que dessa forma vamos receber o favor de Deus, mas como uma expressão daquilo que a graça de Deus fez em nós. É importante reconhecer que Deus administrou o seu plano de formas distintivas ao longo da história. Houve momentos em que não tinha templo, passou a ter. Não tinha tabernáculo, passou a ter. Não tinha sacerdócio, passou a ter. Não tinha rei, passou a ter. Não tinha profeta, passou a ter. Deus administrou de maneiras diferentes, administra hoje de uma forma diferente. Uma época que não tinham presbíteros na igreja, não tinha ceia do Senhor, era outra época.
e ainda administrará no futuro, por exemplo, na grande tribulação e no milênio. As alianças progridem em Cristo e para Cristo. Todos os desdobramentos, desenvolvimentos e progressões que as alianças têm ao longo do Antigo Testamento estão calcadas na promessa que Deus faz aos nossos primeiros pais, do descendente que pisaria a cabeça da serpente, e, sobretudo, da promessa que Deus faz com Abraão, do descendente que abençoaria todas as famílias da terra, e a promessa que Deus faz com Davi, do descendente que reinaria sobre toda a criação, cujo reino não teria fim. O povo de Deus se encontra e já desfruta da nova aliança, que contempla judeus e gentios, e haverá ainda 2 desdobramentos na economia divina, o milênio e o estado eterno. Essas afirmações, com certeza, tiram essa percepção de um dispensacionalismo clássico ou revisado. Cabe bastante coisa na teologia do pacto, cabe bastante coisa no aliancismo progressivo e cabe bastante coisa no dispensacionalismo progressivo. Tá bom? Vamos lá. 30 minutos. Os tipos de profecia, discernindo os textos proféticos. Isso é outro elemento importante na hora que você vai interpretar uma profecia. Entender que tipo de profecia você está lidando. Em primeiro lugar, a profecia ela precisa ser entendida como tal, as suas características. Ela prevê completamente, sem ambiguidades. Não é um negócio esquisito ou tudo mais. Pode ter símbolos como o gênero apocalíptico, mas ela prevê efetivamente. Elas são intencionais e pretendidas. No geral, você tem um exemplo no Novo Testamento, posso mostrar na próxima aula, de uma profecia aparentemente não intencional, mas no geral elas são intencionais, o indivíduo entende que está profetizando. Ela é escrita, publicada e proclamada antes do evento. Parece óbvio, mas efetivamente uma das características do profeta é anunciar aquilo que não aconteceu, anunciar um futuro e um futuro no qual Deus está comprometido. Ela é cumprida de acordo com a previsão original. Aquilo que foi profetizado é cumprida. Ela não se autorrealiza, mas testemunha o ato. Ou seja, a profecia não faz o evento acontecer, ela aponta para aquele evento e, efetivamente, quando aquele evento acontece, é dito. Isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi dito. Ela dá fundamento, base, testemunha para aquilo que está acontecendo. Ela não é uma previsão isolada e pode estar correlacionada com todo o escopo profético do Antigo e Novo Testamento, e ela é autoritativa. Rejeitar a profecia é rejeitar a palavra de Deus, e isso necessariamente traz implicações negativas para o povo de Deus. É possível dividir em dois aspectos, gênero e cumprimento. A profecia pode ser preditiva, e vamos explorar, aponta para o futuro, deliberativa, declara à vontade a palavra de Deus, ou apocalíptica, que eu imagino que o Vladimir deve ter feito alguma introdução ao gênero, muito provavelmente, de literatura apocalíptica. O cumprimento da profecia pode ser condicional e incondicional. Isso é uma coisa muito interessante na profecia, pessoal, condicional, porque mostra que a onisciência de Deus é tamanha que ele não só sabe todas as coisas, como ele sabe como as coisas poderiam ter sido em todos os conjuntos possíveis de fatores que pudessem acontecer na existência. Então, se você agir de tal jeito, se de tal jeito, até porque tudo isso vai acontecer dentro do escopo da soberania de Deus. Você comentou que as profecias, quando o profeta ele faz a profecia, ele tem a consciência de que ele está profetizando, de que é algo profético, Sim. é algo sem querer. Banal. Tem um texto, uma profecia que, da forma como você disse, está no texto de Mateus 2,15, que fala sobre Jesus no Egito e tal, e faz uma referência a Oséias 11:1. Sim. E quando você vai para Oséias 11:1, está escrito: quando Israel era menino, eu o amei, e o Egito chamei meu filho. Parece que o autor de Mateus, ele está pegando uma profecia e se usando de algo que não é tão claro. Fora de contexto. Fora de contexto. Não parece tão claro que é acerca de Cristo. Parece que é uma outra profecia acerca de... Se o tempo permitir, a gente vai explorar isso ainda nessa aula. Não exatamente nesse texto, mas a gente vai explorar isso. Eu achei que você fosse falar do outro texto que eu tinha mencionado, quando o sumo sacerdote diz, e ele diz isso de forma despropositada,
Não, olha, é bom que um homem morra pelo povo. E os autores do Novo Testamento dizem, ele falou isso de forma profética e tal, para dizer o que Cristo faria pelo povo. Mas o sumo sacerdote não estava profetizando efetivamente. Então, é o único exemplo que eu conheço na Escritura em que alguém, de forma totalmente não intencional, é entendido como uma mensagem profética. Se eu lembrar, eu ponho na aula que vem esse texto efetivamente. Mas esse a gente vai explorar ainda, não necessariamente esse texto, mas esse conceito importante que você está levantando aí. Sobre coisa da condicional e incondicional, essa questão de ser condicional, isso significa que poderia ou não acontecer, ou é só uma questão de Deus ter em mente possibilidades, mas ele sabe qual caminho ia acontecer de fato? Tá. Deus, ele é soberano não somente sobre os fins, mas também sobre os meios. Ele sabe de todas as coisas, não somente porque ele conhece todas as nossas ações, mas porque efetivamente ele é soberano sobre tudo que acontece no mundo. Então, isso é importante ter em mente. No entanto, em nenhum lugar da Bíblia é orientado que tomemos as nossas decisões tentando descobrir o plano secreto e soberano de Deus, mas sim pela administração da sabedoria que a palavra de Deus nos orienta. Essa é uma tensão presente na Escritura, a soberania de Deus e, efetivamente, a agência e liberdade que temos de decidir o que você vai tomar no café da manhã, com quem você vai casar e tudo mais. Agora, o que diz respeito ao aspecto condicional da profecia, sobretudo, o espaço que Deus dá ao povo para obedecer e submeter aos termos da aliança que ele está colocando diante do povo. Se o povo obedece, vai acontecer tal coisa. Então, por exemplo, a lei mosaica. Se você obedece, sua mulher vai ser fértil, sua plantação vai ser fértil, a nação vai ser próspera, seus inimigos vão ser derrotados. Se você não obedece, sua plantação vai para o brejo, você não vai desfrutar de prosperidade, de bênção, seus inimigos vão te derrotar, você vai para o cativeiro, entende? Então, você tem esses dois elementos presentes ali e que demonstram isso. Um outro elemento condicional que tem uma nuance profética é, por exemplo, quando Davi está fugindo dos seus inimigos, e ele pergunta para Deus, Senhor, se eu ficar aqui nessa cidade, eles vão me entregar para os meus inimigos? Aí Deus fala para ele, sim, se você ficar nessa cidade, eles vão entregar você para os inimigos. Davi vai embora. Olha que interessante, né? Existe um futuro possível, que é ficar na cidade e ser entregue para os seus inimigos. E existe o futuro que aconteceu, que é ir embora e não ser entregue para os seus inimigos. Então, há uma condição que, se cumprida, vai levar para cá, e outra que vai levar para cá. A soberania de Deus está sobre isso tudo. Mas a vida efetivamente acontece dessa forma. A vida acontece debaixo de condicionais, a vida acontece com uma esfera de liberdade. A gente entende, vive e experimenta o mundo desse jeito. Você levantou a mão? Tá bom. Ou pode ser incondicional. Deus falou e está falado, e a gente vai explorar alguns textos aqui. Profecia preditiva. Ocupa-se de antecipar informações que ocorrerão no futuro. O objetivo é direcionar, consolar, corrigir e julgar. Então, Miqueias 5,2, por exemplo, diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso está apontando para a vinda do Messias, que de Belém o Messias viria, que o rei prometido nasceria ali. Então, efetivamente, isso é uma profecia preditiva, ela está prevendo o futuro. Então, quando você chega no Novo Testamento, essa profecia está testemunhando de que o Messias nasceria naquela cidade e reverberando essa expectativa. Mas ela pode ser declarativa. Ela exorta no presente a partir da revelação de Deus anterior, geralmente mostrando ali uma correção de rota ou livrando a pessoa de fazer besteira. Amós 5, por exemplo, Deus diz, buscai o bem, não o mal, para que vivais, assim diz o Senhor. O Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal, amai o bem, como estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Isso aqui é, sobretudo, a experiência que a Igreja de Cristo experimenta com a profecia. O cânon está encerrado, não vai ter novos elementos preditivos, mas a Igreja de Cristo é colocada diante da profecia declarativa. Nós vemos no próprio Antigo Testamento Daniel lendo Jeremias, entendendo que o cativeiro duraria 70 anos. Isso é consolo, isso é instrução, isso é direção. Um parêntese aqui, também não é o tema da aula,
Mas do campo da teologia sistemática, da pneumatologia, você tem o pessoal que entende que os dons continuaram e o pessoal que entende que os dons não continuaram, e você tem algumas vias intermediárias aqui também. Uma característica que eu acho perigosa de quem entende a continuidade dos dons, de dons espetaculares, dons sempre vão ter na igreja, sempre tiveram na igreja, é justamente o entendimento de que a profecia na igreja é diferente da profecia do Antigo Testamento, de que a profecia na igreja pode errar, de que a profecia na igreja você pode ir ficando melhor nela, você falou, vai falando, você vai ficando melhor nela, de que a profecia na igreja não é autoritativa, de que a profecia na igreja não seria palavra de Deus, então seria diferente da profecia do Antigo Testamento. Entendo que isso é teologia, tá, pessoal? E teologia, por mais que eu seja teólogo, estude teologia, quando a gente falar rigor, teologia é falar o que a Bíblia não diz. O dever da teologia é isso. Aquilo que a Bíblia diz, você pega e fala. Teologia é sistematizar, é entender, colocar de forma a trazer clareza aquilo que não está claramente dito, organizar as informações e apresentá-las. Então, isso aqui é teologia. E eu entendo que não é uma teologia boa. Fazer isso pode ser bom ou ruim. Eu acho que isso aqui é muito perigoso. Eu lembro de um famoso, talvez teólogo ou não, mas um famoso pastor, e ele falando sobre isso e dizendo, quando eu comecei a profetizar, eu errava muito. Eu chegava e falava para a pessoa assim, você é o fulano de tal? Não? Ah, tá. Quero dizer para você, tá com a tua família, de não sei o que lá, não sei o que. Não sou. Mas eu fui, e agora eu quase nunca erro. Eu chego, vou e é aquilo mesmo, entendeu? Cara, mas a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de pessoas, a gente está falando do povo de Deus. E essa é uma atitude perigosa. Então, cuidado com isso que te digo, tá bom? Se você confiar na profecia de Deus, naquilo que Deus revelou na sua palavra, isso nunca vai te colocar num lugar perigoso. Talvez, nesse versículo, ele não tira a autoridade da afirmação, não. Eu pergunto isso porque eu ouvi recentemente umas pessoas também usando o texto em Atos, que também Pedro fala que talvez o Senhor te perdoe, e eles usaram esse texto para falar que talvez aquele pecado não fosse perdoado. Não. A linguagem ali é justamente um intensificador da necessidade que você tem de Deus. Entende? O uso da expressão, ela tem a finalidade dessa. Cara, é tua única esperança. É tua única esperança. Vai, porque você não vai encontrar em outro lugar. O talvez mexe com o cara. Mexe com o cara aí. Coloca para você ali. Já pensou alguma coisa assim? Então eu preciso me arrepender, eu preciso aborrecer o mal, eu preciso confiar que Deus está comigo, eu preciso praticar o juízo, eu preciso efetivamente corrigir minha rota, porque do contrário eu não vou efetivamente desfrutar das intenções bondosas que Deus tem comigo. Então é uma característica de intensificação, tá bom? Profecia apocalíptica, isso aqui é muito importante, tá, gente? Para evitar a visão hollywoodiana em torno do livro de Apocalipse e outros textos apocalípticos da Escritura, como você tem também Ezequiel, Daniel. Mas a profecia apocalíptica, em primeiro lugar, ela é caracterizada por estilo figurativo. Ela é figurativa, necessariamente. Então, quando João está escrevendo Apocalipse, ele está escrevendo daquele jeito porque ele está usando um estilo literário para escrever daquele jeito. Da mesma forma que epístola é um estilo literário, da mesma forma que Salmos é um estilo literário, Apocalipse é um estilo literário, é um jeito que o Antigo Oriente Médio tinha de produzir textos, não somente em Israel, mas em toda aquela sociedade, em todo aquele caldeirão cultural. É um jeito de escrever. Hoje em dia você tem romance, você tem novela, você tem mangá, você tem um monte de coisa, que são jeitos de escrever, de contar coisas. A literatura apocalíptica, ela é um gênero. E como gênero, ela é caracterizada por um estilo figurativo. Normalmente você tem informações transmitidas por anjos, visões, meios sobrenaturais. É rico em imagens simbólicas, alguma coisa que representa outra coisa. Você tem a presença de bestas, mares de sangue, taças de ira, espíritos. Isso não é só de Apocalipse, isso é da literatura apocalíptica. Você tem imagens fortes, o gênero é produzido para marcar, para você ler aquilo e ficar, meu Deus, o sangue derramado, tudo destruído, a aniquilação, demônios,
seres com chifres, cabeças, é feito para chocar, é um gênero feito para chocar. E chocar a pessoa é um estilo literário, ainda hoje. Os símbolos, normalmente no gênero apocalíptico, são explicados pela figura de um anjo, de um mediador ou de um autor. E, eventualmente, você tem símbolos que não são explicados, normalmente nesses casos, porque a cultura inicial que lê aquele material entenderia esses símbolos com facilidade. Isso vale para qualquer cultura. Ainda hoje, se você pegar um texto escrito no Brasil de 500 anos atrás, vai ter coisas que você não vai entender, mas que aquela cultura entenderia com muita facilidade. Tá bom? Profecias condicionais, como que você vai identificar? Geralmente é condicional quando se refere a um evento relativamente perto no tempo e no espaço. Então, por exemplo, Isaías 38:1 é a respeito da morte de Ezequias. Ele está perto de morrer e Isaías fala para ele, ó, põe sua casa em ordem que você vai morrer. Então, é condicional, ele se arrepende, pede ajuda de Deus, um monte de coisa, acaba que não morre. Pode ser respondida com algum ato de obediência ou arrependimento. Então, Jonas, Deus fala para ele, ó, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Mas o povo se arrepende. Nínive não é destruída. Não agora. 100 anos depois ela é, com o povo em impiedade. Apresenta opções claras para o indivíduo. Jeremias apresenta, se vocês permanecerem, se de fato permanecerem nessa terra, eu vou edificar e não vou derrubar. Vou plantar e não vou arrancar. Mas se você não fizer isso, aí você vai sair fora. Então, essas são algumas formas de você entender que uma profecia é condicional e não incondicional. Acho que a lista está correndo aí. Essa deve ser do turma da noite. Incondicional. Geralmente é incondicional quando Deus assume claramente a condição de fazer acontecer. Eu, Senhor, farei isso e mais ninguém e tal. Ou você tem declarações explícitas da fidelidade de Deus. Ainda que vocês sejam infiéis, eu, Senhor, sou fiel, vou fazer, cumprir, enfim, tudo o que for mais. Vou dar um exemplo de profecia incondicional justamente com Abraão, que você tem características ali que denotam também esse elemento de incondicionalidade. Além desse aspecto, é importante entender a profecia a partir das suas abordagens. Essa não é a melhor linguagem, tá? Ela pode até trazer algum engano, mas para efeitos didáticos, literal, por falta de palavra melhor, na verdade, uma abordagem literal ou espiritual. A gente já várias vezes falou aqui, não, você pode ter uma visão mais literal, uma visão mais espiritual do texto, aquilo acontecer como está sendo dito ou não. Como que a gente pode ler o texto de forma consistente? Em primeiro lugar, gente, essa é uma daquelas coisas que não começou hoje. É um debate muito antigo, remontando aos primeiros séculos da igreja. Ali você tinha duas escolas de pensamento. Em primeiro lugar, a escola de Antioquia, que tinha uma visão mais literal e histórica das Escrituras e reagia de forma intensiva contra a filosofia grega na igreja e a espiritualização do texto bíblico, que era o que era visto, sobretudo, na escola de Alexandria, que incorporava conceitos da filosofia grega, do pensamento platônico, e entendia que as Escrituras tinham vários níveis de significado. Dependendo da história da igreja, 4 níveis, 3 níveis. E o nível mais profundo da Escritura é o espiritual. Então, o sentido literal, imediato, ok, ele existe, mas o sentido místico, espiritual, secreto é aquele para os iniciados, para quem está se beneficiando das intenções de Deus para o texto, seria o nível mais alto de envolvimento com o que Deus deseja através daquela palavra. Bernard Brand, por exemplo, diz: a palavra literal pode significar para alguém como Lutero ou Calvino a abordagem filológica geral do Antigo Testamento, em contraste com a interpretação alegórica dos pais da igreja. Mas, para um dispensacionalista, literal não significa uma abordagem filológica, ou seja, uma abordagem de linguagem, mas que as coisas preditas serão cumpridas literalmente. Uma referência a Deus reinando em Sião significa que no milênio, Jerusalém será a capital do mundo. A expressão não pode ser diluída em uma afirmação geral de que o governo de Deus na história será eventualmente vitorioso. Então, isso é literal. O que foi dito, está dito, não se dilui isso, nem se expande. Características de uma abordagem literal. Em primeiro lugar, uma leitura simples. Interpretar as palavras e frases do texto no seu sentido mais comum e imediato, a menos que o contexto exija uma interpretação figurada.
Implicações com Israel. Profecias direcionadas a Israel serão cumpridas com o povo de Deus e não com a igreja. Alguns pontos fortes daqui. Em primeiro lugar, você tem uma exegese, digamos assim, natural do texto e uma limitação da criatividade humana, talvez de tentar entender o que teria de mais profundo ou espiritual no texto. Um ponto fraco disso aqui é que você acaba tendo uma descontinuidade exacerbada, muito grande, e implicações escatológicas, que a gente já explorou aqui, que são significativas. Em segundo lugar, uma abordagem espiritual. Vai interpretar a profecia como símbolos que apontam para o que Deus faria com a igreja. Implicações com Israel. Profecias direcionadas a Israel foram ou serão cumpridas na igreja. Um ponto forte aqui é a valorização da unidade do texto bíblico. Não tem toda aquela separação. E o ponto fraco é que isso pode cair numa flexibilidade interpretativa e subjetivismo, uma vez que pede mais da pessoa que está interpretando o texto dizer o que aquilo ali representa. Muito embora é possível dizer o que aquilo representa, munido não da sua criatividade, mas, por exemplo, das evidências de como o mundo antigo entenderia aquele símbolo. Entende? Bernard Brown, falando sobre isso, diz, em referência à profecia, significa que uma dada predição não será cumprida de forma literal, mas de maneira diferente, em uma chave diferente. As descrições da grande prosperidade de Israel são espiritualizadas, entre aspas, para significar os grandes sucessos da igreja cristã. Às vezes, o verbo alegorizar é usado como sinônimo de espiritualizar. Isso geralmente significava que o sentido literal ou histórico de uma passagem era carnal, mas o conteúdo alegórico era espiritual. Então, justamente por isso, até agora eu não usei o termo alegórico. Porque quando se fala de interpretação alegórica, se fala de algo que quem trabalha com uma interpretação espiritual não faz. A alegoria está, sobretudo, lá na escola de Alexandria, com Orígenes, misturando filosofia grega e tudo mais, e não é isso que uma pessoa que tem uma interpretação espiritual da Escritura normalmente faz. Então, o termo alegoria ele não é bem recebido na discussão teológica quando aplicado na interpretação bíblica. Então, por exemplo, é literal a restauração do templo? Ezequiel 40, 2 e 4 fala, ficou um negócio que era aparecer por último no começo, mas não tem problema. É literal, Ezequiel 40, não só 40, ele gasta 8 capítulos, na verdade, falando sobre o templo. É literal o templo? Vai ter um templo futuro restaurado? Você tem implicações para isso. Por quê? Porque no templo restaurado tem sacerdote. E no Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. Vou pregar sobre isso domingo que vem. No templo de Ezequiel tem sacrifício, mas o sistema sacrificial foi abolido em Cristo. Só que, ao mesmo tempo, o camarada gasta 8 capítulos falando minuciosamente como vai ser. E aí você fala, poxa, por que só não falou? Então vai ter um templo. E aí a gente já ficava mais fácil. E, gente, esse é um ponto, por exemplo, que eu estou em aberto. Não tenho facilidade de dizer se vai ter ou não um templo. Tem base forte para espiritualizar isso, tem base forte para trabalhar como no milênio terá um templo restaurado. Mas no progresso da revelação poderíamos dizer claramente que no momento da história que encontramos, o templo de Deus somos nós. Ele habita em nós. E a consumação da história, Deus não habita no templo. Ele habita na cidade, ele é tudo em todos, ele efetivamente não está limitado a um espaço. Mas Ezequiel profetizou de um templo que vai ter tal tamanho, que vai acontecer tal coisa, que tal bicho vai acontecer, que as nações vão até lá. É muito detalhe, isso põe uma pulga. A posse completa da terra prometida, Gênesis 15, 18, Deus promete uma terra para Abraão que Abraão nunca teve. Israel nunca teve a extensão de terra que é prometida ali. E ele promete de forma incondicional. Ele passa sozinho por meio dos animais, tem tudo aquilo lá. O reinado terreno no trono de Davi, segundo Samuel, fala de um reino que não tem fim. Você não tem descendente davídico no trono há milênios. Vai ter em algum momento? A restauração de Israel, Ezequiel 37, fala de um Israel restaurado. Isso é simbólico? É a respeito do povo de Deus, próspero, desfrutando ou não? Vai ter efetivamente um Israel restaurado? Isaías fala de um momento de paz na terra que o leão e o cordeiro habitam juntos. Vai dar para passear com o leão na praça? É literal?
Né? Olha o meu leão, olha o meu cordeiro. Vamos deixar eles juntos brincando enquanto a gente conversa. É literal ou não é? Feliz saber que o leão e o cordeiro ajudaram. Vamos lá. Temos ainda alguns minutos. Israel, qual o seu papel hermenêutico? Compreendendo a relação entre Israel e igreja. Mas esse negócio do leão e o cordeiro não poderia ser o exemplo de que os animais vão estar meio que restaurados, por assim dizer? Bom, aí você já tomou literal ao ponto de pressupor uma restauração do reino animal. Ok, é um ponto de vista. De que não vai ter predação no milênio, de que seria isso. O símbolo não seria simbólico ou espiritual, seria literal. O leão e o cordeiro estariam juntos ali no milênio, assim como todos os outros animais que hoje predam, não teria nenhum tipo de morte acontecendo no mundo durante o milênio. Então, é uma forma de interpretar. Eu particularmente entendo que não. Esse é um texto que eu entendo de forma simbólica. Durante o milênio tem descrente no mundo e a morte continua acontecendo no mundo. O descrente continua morrendo. Né? Então, provavelmente, o leão comeria esse descrente, não só o cordeiro. No milênio, ele não teria... Tipo, é porque, pelo menos eu vi que ele tinha algumas profecias que falavam que eles morreriam de velhice e não de pior da causa, que não fosse isso. Novamente, entra na dinâmica. Um texto como esse, que é simbolizar a bênção de Deus sobre o período do milênio, ou isso quer dizer que exatamente, literalmente, a coisa vai ser desse jeito? Então, são abordagens diferentes à Escritura. As nações converterão as suas foices em arados. Isso significa que todo mundo vai pegar as foices e transformar e vai ser carpinteiro. Entende? Ou carpinteiro não, vai ser lavrador. Né? Ou não, isso é um símbolo de um período de paz em que não vai existir guerras, pelo menos de forma significativa. Né? Quando Salmos 2 diz que ele... Veja, isso aqui está falando de um viés pré-milenista. Um viés milenista, essa discussão não aconteceria. Né? Quando Salmos 2 diz que o Messias regerá as nações com cetro de ferro, o milênio não é uma democracia. Entende? O milênio não tem opinião. Alguém, eu não lembro qual autor, diria que seria a mais bendita, bondosa e abençoadora das ditaduras. Mas, na verdade, é um reino, não seria, né? Isso. Mas é um poder totalitário. O milênio é um poder totalitário, centralizado, né, mas efetivamente é bondoso, bendito, abençoador, curador. Né, é um período de paz, de segurança, de prosperidade, de desfrute, de harmonia. Né, então, mas ainda nesse contexto tem rebeldia, tem pecado, tem gente que nasce e morre, tem gente que crê, que se arrepende. Essas são talvez as maiores dificuldades do sistema pré-milenista. Conceber um mundo em que você tem crentes restaurados e crentes não restaurados, e pessoas não restauradas vivendo nele. Essa é uma das grandes dificuldades. Todo sistema tem as suas dificuldades. Essa é uma grande do sistema pré-milenista, tá bom? Mas agora que eu percebi que eu estou respondendo um monte de coisa sem ter falado a pergunta que ele fez e quem está atrás não ouviu. Eu sou mestre nisso. Então, se isso acontecer de novo, você fala, não faço ideia do que está acontecendo. E aí eu falo, tá bom? Mas, cara, é possível, tá bom? É possível, como é possível outras abordagens em relação a esses textos. Mas, ao mesmo tempo, pode ser tipo aquele negócio que as pessoas, elas dizem que creem, mas, na verdade, existiam aqueles que realmente criam e aqueles que eles não realmente criam de coração, sabe? Sim. Porque, tipo, se você considerar, por exemplo, quando o Satanás é libertado e ele começa a criar essa revolta que dá essa guerra antes do juízo final... Pode falar. Tem 2 minutos. Poderia ser que, tipo, ele apenas tivesse pegado as pessoas que, tipo, criam, mas não estavam satisfeitas com o regime e convenciam elas de que elas poderiam, sei lá, governar as próprias vidas ou coisas do tipo. Cara, ele é o tentador. Ele é o tentador. Ele em Jó percorre a terra, conhece o coração humano. Ele é o maior antropólogo que já existiu. Não há ninguém que conheça tanto o ser humano depois do próprio Senhor que o nosso inimigo. Ele conseguiu tentar elevar à queda 2 indivíduos que viviam num tipo de milênio, que seria no Éden. Não seria a primeira vez que ele faria isso.
Então, ele sabe como perverter os corações humanos. Ele sabe como movimentar a rebelião contra Deus. Ele é especialista nisso. Ele fez isso com as hostes celestiais em rebelião contra Deus. Ele fez isso com Adão e Eva no Éden. Ele fez isso com o povo de Israel, os desviando, os conduzindo à idolatria. Ele fez isso com a Igreja de Cristo, colocando-a, ouvindo falsos mestres, produzindo doutrinas de demônios. Só tem uma pessoa que ele fez isso e não teve sucesso, o Senhor Jesus, naquele deserto. Então, ele o fará de novo e ele vai encontrar ouvidos para ouvir a sua história. Se vocês quiserem ouvir isso de forma dramatizada, eu posso colocar ainda hoje no Google Drive uma coisa que eu gosto muito, um viés meu que talvez vocês não conheçam, que é justamente a fantasia. O Tolkien, quando escreve o Silmarillion, contando as origens da Terra-média, o seu primeiro capítulo, narrando como o mundo foi criado, fala sobre como Melkor, a figura de Satanás, persuade os Ainur a seguirem a rebelião. E é muito interessante como ele fala que isso aconteceu, né? Pois eu posso colocar lá o capítulo 1 no Google Drive e vocês pegam. Vou colocar aqui o PowerPoint, gente. Não consegui terminar a nossa aula hoje. Na aula 4, eu começo terminando isso aqui. A aula 3, o Renato. Renato, só levantei para o pessoal te conhecer. Na aula passada ele não estava aí. Na aula que vem, na aula que vem o Renato vai falar sobre as expectativas teológicas, expectativas escatológicas do Antigo Testamento. Então já preparem todas aquelas perguntas difíceis para vocês fazerem para ele, para quando eu voltar na aula 4 não ter sobrado nada para eu responder, tá bom? Peguem o QR Code, ainda hoje eu coloco lá esse capítulo 1 do Silmarillion. Leiam e talvez aí para quem está assistindo lá os Anéis de Poder possa se inspirar também nisso. Posso orar por vocês, pessoal? Pai Santo, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos juntos, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê uma atitude correta em relação à sua palavra, em relação à profecia. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.